Funções. As funções são extremamente importantes para organizar e simplificar o seu código, o seu algoritmo. As funções basicamente ajudam a organizar e principalmente centralizar códigos repetidos, porque como você já percebeu, a gente vai utilizando alguns códigos e eles podem ser utilizados novamente no código. Então, o que fazer? Copiar e colar? Não. A gente vai aprender a utilizar funções. É bem verdade que você já utilizou funções prontas até agora. A função prompt, a função alert, a função console log, são todas funções que já estão lá incorporadas à linguagem e permite você utilizá-las, beleza? Você acabou utilizando funções sem saber, mas talvez você queira criar as suas próprias funções, seja para dividir e estruturar o algoritmo em partes logicamente coerentes, facilitar o teste de trechos separados, criar sua própria biblioteca, aumentar a legibilidade do código e evitar principalmente a sua repetição, beleza? Então, as funções são basicamente um desvio de fluxo para um lugar que já é pré-determinado. Como assim? Veja que no momento que você vai executando o seu código, ele começa aqui e termina aqui, beleza? Você pode criar uma função. E a função, assim como o if e como a repetição, elas executam desvio de fluxo. Então, ao se deparar com a chamada, por exemplo, dessa função 1, a linguagem, o compilador, ele vai, direciona para o local onde tem o código, executa, retorna o valor e volta imediatamente para a linha seguinte, beleza? Então, o fato de você colocar códigos em função e chamar essa função mais de uma vez facilita demais, facilita muito aí o uso de códigos repetidos, aumenta a legibilidade, como a gente viu, beleza? Deixa eu mostrar aqui para você como que a gente poderia, por exemplo, fazer um exemplo de calculadora de soma, tá? Essa calculadora aqui, então ela teria um número, eu vou colocar aqui, ó, N1, que é um prompt, beleza? Ele recebe, então, vou colocar aqui, número 1, aqui, número 2, e a gente vai ter um resultado, var resultado, beleza? Normalmente, a gente faria assim, ó, N1 mais N2, ok? E a gente mostraria isso na tela através de um alert, que seria resultado, legal? E o resultado vai aparecer na tela. Se eu chamar aqui meu Google Chrome, ele vai aparecer número 1, com 2, o resultado é 12. E por que que esse resultado está acontecendo agora? Porque ele entende que ele deve concatenar aqui dois textos, beleza? Para converter esse texto que a gente está recebendo aqui para número, basta a gente colocar aqui o number na frente, que ele faz a conversão. Nesse caso aqui, o JavaScript não está entendendo que você quer somar números, ele está entendendo que você quer somar texto. Então, em texto, 1 mais 2 é igual a 12. Isso em texto, beleza? Então, fica tranquilo que a sua matemática não está ficando errada, beleza? Então vamos lá, salvei aqui, coloquei 1, coloquei 2, agora ele joga o 3 pra gente, ok? A gente poderia fazer a nossa calculadora dessa forma, só que vamos imaginar, porque a gente vai utilizar algumas funções aqui. Você pode fazer o dobro, você pode fazer a função exponencial, você pode fazer alguma coisa com essa função. Nesse caso aqui é só ilustrativo. Quando nós vamos declarar qualquer função no JavaScript, a gente tem que começar com a palavra-chave function, beleza? A gente dá um nome para essa função, soma, a gente coloca os parênteses e a chave para ficar, para definir o escopo, beleza? Aqui dentro dos parênteses, a gente define quais são os parâmetros de entrada, porque toda função tem uma entrada e saída. Nesse caso, ela vai ter uma variável A e uma variável B, beleza? Esses dois números aqui. E ela vai fazer o seguinte cálculo, A mais B, beleza? Agora, ao invés da gente colocar N1 mais N2, a gente vai chamar a função soma com N1 e N2. Legal? Então, a gente tem soma com A com B, a gente faz o valor aqui, o que representa essa soma, e a gente chama a própria função. Lembre-se que nesse momento que a gente chamar aqui, ele vai fazer o desvio de código, vai executar isso daqui para a gente e vai retornar, ok? Vamos dar um refresh aqui, ele está perguntando o número 1,
número 2, 2, e ele escreveu undefined. Meu Deus, o que aconteceu? Toda função, quando ela retorna para alguma variável, veja que soma faz a atribuição para resultado, eu preciso então ter a palavra-chave return. Isso significa retornar. O return ele tem que ser a última, vamos dizer assim, a última linha da sua função. Veja que não é obrigado eu ter o return, só que se eu não colocar o return, a função não retorna nada, ok? E eu posso ter outros códigos aqui sem problema nenhum. Só que o return, ele deve estar aqui indicando o retorno da função. O que acontece se eu colocar um código aqui de baixo? O que acontece? Esse código aqui não é executado. O return, ele força a ser a última linha de execução dessa função. Beleza? Então, nesse caso aqui, função soma, retorne A com B e atribui para resultado. Vamos dar um refresh aqui de novo. Número 2, e aqui o resultado vira 4. É bem legal e interessante você criar mais funções, como a gente pode fazer nesse caso aqui. Nesse caso, eu posso criar a operação, que eu posso colocar aqui o prompt, que eu pergunto operação, beleza? E eu posso fazer aqui o if. Então eu declaro resultado, beleza? E eu faço um if. If operação é igual a mais, ok? O que eu faço? Eu crio o contexto aqui e falo que resultado é igual a soma. E sim, eu posso declarar a variável aqui e utilizar ela aqui embaixo, não tem problema nenhum. Else if operação, vou colocar aqui, operação é igual a menos, o que eu vou chamar? Resultado subtracão, ok? E eu vou mostrar aqui resultado. Então, eu vou dar F5, número 2, número 1, e ele pergunta qual que é a operação? Menos. Veja que ele retorna aqui pra gente um aviso de erro, beleza? Por isso que eu tô com o meu console aberto aqui, que ele fala só, subtração is not defined. Isso acontece quando ele vai tentar executar um desvio de código para uma função e essa função ela não existe, beleza? Por algum motivo. Você pode ter errado o nome dessa função, você pode não ter declarado assim como eu fiz. Enfim, ela basicamente o JavaScript está falando que ela não está definida. No nosso caso aqui, a gente precisa definir ela. Então vai ficar function subtracão A com B e eu retorno aqui return A menos B. Beleza? Agora quando a gente salvar der o F5, ele pergunta o número 1, número 2 e ele pergunta a operação menos, o resultado é 1. 2 menos 1 é 1, ok? Então, você pode criar não apenas uma função, você pode criar quantas funções você quiser. Nos cursos mais avançados aqui, a gente vai aprender a colocar essas funções, não nesse curso que a gente está fazendo, mas nos eventuais cursos mais avançados, você vai aprender, inclusive, colocar essas funções em outros arquivos e distribuir essas funções aí que você pode tornar essas funções utilitárias. Claro que criar uma função soma de A mais B não é tão utilitário assim, porque já tem o operador para fazer, mas tem muitas outras funções que realmente são necessárias. E com isso, você aprende aqui a função da soma, da subtração, como a gente faz a function aqui, que seria a função, como a gente recebe parâmetros e principalmente como a gente faz essas chamadas dessas funções, beleza? Então, a função, como eu disse, é uma ferramenta extremamente importante para organizar o seu código, para manter a legibilidade e principalmente para que você possa bater o olho e saber exatamente o que aquele código está fazendo. Fechou? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.